Deixa o senhor diz que vai demorar 1 ano e meio para começar a produzir. Ele já tem 1 ano, já tem 1 ano, 4, 6, 7, nesse intervalo, com mais 1 ano. Vai dar mesmo tempo. Qual que é a altitude do Paquistão? Ele planta isso? Não, eu plant lemon and orange in Florida also. Or in Pakistan. In Florida. Florida. Yes, his name is Malaysian Seedless. The variety. Yes, that is Malaysian. He's worried about the altitude because he says it has influence in the plant. Florida is low altitude. As far as I know. Yeah, but it is bad. And then Kibara is high altitude. Oh, então pode atrasar o tempo. You take a little more time to get into Kibara. Essa é qual variedade? Esse é tangerina. Essa aí, essa é pra mim. Sei, Pra laranja. vai uma laranja,